Olá, estamos aqui de volta com o programa Conexão da TV Viking. Estamos aqui com meus amigos Marco Ribeiro, Vili Pellegrino, eu sou o Paulo Milreu e hoje temos um convidado especial, Edgar Miguel. Como é que tá, Edgar? Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Marco? Muito bom estar aqui de novo, recebendo o Edgar hoje, muito bacana, acho que o papo vai ser bastante interessante. Novo convidado, novo programa, novo local. É isso aí, estamos aqui hoje num novo local, Bu Café. A partir de agora vamos começar a fazer as gravações do programa Conexão aqui. E para começar, vamos bater um papo hoje rápido, divertido. E a ideia nossa, Edgar, é sempre bater um papo descontraído, falar sobre novidades, atualidades. A gente vai fazer aí em alguns blocos. E para começar, vamos falar de um tema que nós gostamos bastante, que é empreendedorismo. Ótimo. O que temos hoje sobre empreendedorismo? Nós vamos falar não só sobre empreendedorismo, eu acho que é legal, não só a parte boa do empreendedorismo, como a questão de que empreender é uma moda, mas talvez não seja para todo mundo. Por mais que nós fomentemos o empreendedorismo na Viking, né? É uma coisa que todo mundo quer fazer, a maioria hoje quer fazer. Mas vamos falar um pouco do como isso vem mudando a partir dos últimos meses, últimos anos, mas nos últimos meses mais forte, né? Sim, mais forte. E que às vezes talvez não seja para você, uma pessoa ou outra não seja para você. Mas é para mim, sim. Sim, para você sim. Para você sim. Eu também acredito nisso. A gente precisa tomar muito cuidado com a moda, né? A mídia tem batido muito nessa questão. O assunto do momento é empreender. Né? Várias instituições têm se mobilizado para isso, né? Tem o Sebrae, que mais? Os bancos têm falado Endeavor. isso, né? Endeavor, né? São instituições que estão crescendo, que estão aparecendo, estão com muito espaço em qualquer tipo de mídia, e eu acho que isso cria um incentivo que pode ser um pouco hipnotizante para muita gente, como se ele não fosse empreendedor, ele está fora, ele é ultrapassado, ou ele não é um bom profissional. Eu acredito que realmente não é para todos. E você já falou disso. Então, mas eu ainda acho, vou fazer um contraponto aqui, Claro. porque a gente tem um distanciamento muito grande sobre o que se fomenta e se divulga de empreendedorismo e o que existe de empreendedores. Então, quando a gente fala sobre movimentos e campanhas para empreendedorismo e se volta um pouco para as universidades, há muito vapor e pouca ação. No Brasil nós temos 7,1 milhões de estudantes universitários, saiu uma pesquisa aí nos últimos anos, tem, né, a última da Endeavor agora, acho que 8.900 estudantes, e diz que aí 65% dos estudantes universitários querem empreender. E ainda há pouquíssimas disciplinas práticas de empreendedorismo na universidade, pouquíssimas universidades fomentando empreendedorismo, e vemos aí estudantes sendo conduzidos para o empreendedorismo extremamente teórico, acadêmico, com pouca prática. Então, são duas realidades aí nós estamos convivendo. Duas realidades. Falta esse ensinamento do que é empreender. É fácil depois de jogar no mercado que ser empreendedor é bom. Né? Nas universidades, como você acabou de falar, não ensina isso. Né? O mercado acaba empurrando isso, fica sem plano, fica sem método, fica sem forma, né? Isso que talvez seja o problema. As universidades, ao contrário, até pouco tempo atrás você via os anúncios de TV sempre falando que é o que mais coloca no mercado de trabalho, mais coloca profissional no mercado de trabalho. E não é, nós estamos criando empresas, não, nós estamos criando os trabalhadores para o mercado. Empregados, profissionais, né? exatamente. Mas aí, pegando o que o Paulo disse, eu vejo duas questões aí. Primeiro, a universidade sempre está atrasada em relação ao mercado. Sempre. Tá certo? Sempre. Esse é um. 2, por quê? Quantos por cento querem ser empreendedores? 60%, 65%. Por quê? Por que 60% quer ser empreendedor? Por quê? Eu não acredito... Pergunta boa para as pesquisas que não são feitas. Isso. Eu estou convicto que 60% dos estudantes não tem perfil, Paulo. Não sei. Eles querem. Tá bom, eu quero também. Talvez eu também quero. A falsa sensação de que eu tenho de patrão, porque imagina hoje numa turma, numa roda de adolescentes, de jovens, tá? De universitários,
O que você vai ser? Não, vou montar uma startup, vou montar uma empresa, tal. Não, eu vou ser empregado da Embraer, por exemplo, que é uma empresa de renome. Mas que antes tinha glamour. Tinha glamour, mas então, ele vai ser massacrado, né? Você gerente do Banco do Brasil, Você né? gerente do Banco do Brasil. Nossa, como você é... Ele vai ser hostilizado, cara, né? vai ter um bullying ali fácil. Porque a geração anterior, ela trabalhava por sobrevivência. Os extremos, né? Então, nós temos grandes mudanças aí que refletem essa pesquisa. Esse dia eu estava lendo um texto muito interessante que fala das universidades, que o cara estava discutindo a dificuldade de você ser de direita numa universidade hoje. Você sofre bullying. Como se você não pudesse ser. Todo mundo tem que ser esquerda ou extrema esquerda, mas desde que seja esquerda. Entendeu? É posicionamento político. É a enfim. mesma coisa. Mas assim, deveria ser respeitado os dois. Acho que essa coisa do emprego é a mesma coisa. Se você fala que você quer ser empregado de alguém, nossa, mas ele é tão antigo. Sim. O que ele quer? Ele não tem coragem. A não ser Ele não que tem ele trabalha coragem. no Google, né? Aí tudo bem, né? Aí tudo Mas bem. toda vez que acontece uma mudança desse tipo, que é uma inversão desses valores, Do status, desse status, o processo vai ser sempre esse. Sim. Sempre o processo vai ser esse. De extremo, né? Lá atrás, Sim. não se tinha espaço para quem queria empreender. Agora se dá um espaço, a mídia dá o espaço, né, para empreender. Agora, interessante essa pesquisa também, que eu tenho acompanhado ela há alguns anos, e ela diz um outro dado interessante que a gente acaba não observando, porque normalmente a mídia acaba divulgando o número maior, né? Os Sim. 65% querem empreender. Diz que 1/4 desses estudantes não pensam em guardar dinheiro para empreender. Diz que 1/3, mais ou menos, desses estudantes não pensam em estudar alguma disciplina Específico para pro empreender. negócio. Então eu acho que fica muito naquele eu quero, Exato. E não faço nada pra isso. mas eu não faço nada para isso. Sim. Aí aparece o hábito de não planejar. Aí aparece o hábito de não Né? planejar. Ou seja, ele não vai guardar dinheiro, que talvez seja o recurso mais fácil de se obter. Sim. Vamos pensar assim. Sim. Mas ele não planeja, Não planeja. né? Ele não se prepara. Não se né? prepara. Que empreendedor vai ser esse? Vai ser um empreendedor que vai quebrar a cara. Vai virar O que é estatística. bom. Vai virar estatística. Vai virar estatística. Talvez esse 1/4 que o Paulo falou seja justamente esse que você está falando também. Que é aquele 1/4 que está indo pela moda. Sim. Vamos empreender. Porque porque aí moda pode é refletir empreender. no resultado da pesquisa. Pode. Mas a mesma pesquisa fez essas duas perguntas? e Fora, Excelente. e fora Várias. a moda, talvez a moda tenha essa falsa sensação de que vou criar uma startup, um negócio hoje porque o meu amigo vendeu um aplicativo por tanto. Vou fazer também. Então acho que só porque o meu colega fez, qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer, mas não é qualquer ideia, né? Não. Qualquer plano, não é assim, né? Não é todos que vão estourar, que vão dar certo. Quando você fala em startup, é legal para a questão de ampliar o contexto de empreendedorismo, né? Vamos lá. Então, o que a gente vive nos últimos anos também, além dessa mídia nesse momento focada muito em empreendedorismo, é a mídia nos últimos anos focada muito em startups. Em tecnologia, principalmente. Então, Sim. a tecnologia que acaba atraindo os olhos dos jovens, muito, né? Sim. Acaba criando aí de novo aí um interesse, um glamour, algo que as pessoas gostam muito. A ideia da startup, a ideia desses aplicativos que foram vendidos ou de um Facebook da vida. E nos últimos anos, criar uma startup virou sinônimo de empreendedorismo. Sim. Então, tudo eu vou criar uma startup para que eu possa vender, para que eu possa receber investimento, para que eu possa ficar rico. Isso. Né? Então, isso colabora e ajuda. E isso também, às vezes, prejudica porque ele acaba maquiando uma realidade mais complexa da base do empreendedorismo, que são as dificuldades de empreender, as características de empreender, As dores. as dores de empreender, Sim. E o pensamento de um médio e longo prazo dentro do empreendedorismo e não só de um curto prazo. É que esses cases de sucesso, rápido principalmente, eles alardeiam muito, né? Então, por exemplo, esses dias, minha mãe estava no Facebook e falou assim, nossa filho, que site legal, né? Por que você não cria um desses? Dá tanto dinheiro, eu vi o cara lá, tá tão rico. O Face? Perfeito. Cria um desse, filho. Não é bem. Não é bem assim. Eu até posso criar, mas não adiantaria. Talvez eu pense na questão da motivação errada. Né? Sim, Qual o motivo exato. de uma empresa existir? Sim. Servir para a Sim. sociedade em algo, né? É. O cara quer existir a empresa dele para ficar rico. Então, de novo, a gente cai na armadilha do autoemprego, hein? Autoemprego. Veja, daí então, na verdade, a pessoa
ela vai na onda de empreender, mas na realidade ela quer ter um emprego. Sim. Sim. Ela quer ter o próprio emprego, próprio né? emprego. Porque esse é o glamour. Ser dona do tempo. Isso. E aonde ela cai no erro, porque Nossa. daí não vai trabalhar 10 horas por dia, não vai trabalhar Sem dúvida. só às 8 com o dor de almoço, Não, né? A coisa vira de uma forma que não tem conhecimento. Não tem conhecimento. E se você pensar, assim, se eu tivesse hoje um pequeno negócio, uma startup, negócio novo, e esse negócio ele caminhasse bem, e ao longo dos 3, 4, 5, 6 anos me desse uma receita muito boa, muito maior, 2, 3, 4 vezes maior que o salário de uma boa empresa, e eu não vendesse, ela não explodisse, ela não estivesse presente no mundo inteiro, é um bom negócio? Ótimo. Com certeza. Claro. É bom Ótimo negócio. Então, Ele está empreendendo. Exatamente. Sem dúvida. E aí eu posso continuar fazendo meu negócio crescer, ampliar daí- os horizontes do meu negócio e quer dizer, eu começo a pensar efetivamente na longevidade de um negócio, no crescimento sustentável do negócio e muito menos nessa bolha de Mas crescer, explodir. Mas a motivação daí é outra, o propósito é outro. Sim, não é ficar a pessoa rico, está mais né? consistente, porque ela Exato. sobreviveu a 6, 7 anos, né, Paulo? Isso. Porque Eu esse é um acho ponto A interessante, estatística né? é 5 anos. Isso. Né? Fechou. Uma das dificuldades de empreender, no caso, é que assim, como eu acabei de falar, que os cases de sucesso são muito rápidos, quando começa no curto prazo a não dar resultado, o empreendedor que não está tão interessado, ele desanima. Sim. Ele desanima e dificilmente ele vai se manter. Vocês sabem melhor que eu. O Paulo, inclusive, anos empreendendo, sabe, vê como é, quanta gente não parou. Né? Não Muito, desistiu milhões. e tudo mais. Eu acho que interessante seria educar esses novos empreendedores, não com os cases de sucesso, como a gente costuma ver bastante, mas com os cases errados, o que deu errado. Para você ver assim, olha, tá vendo que lindo lá, mas isso vai passar por isso. Ou talvez menos exemplos só de grandes negócios. Puxa, eu queria falar sobre isso também. Eu queria falar sobre Igual isso você também. falou, Paulo, que é pequeno, continua pequeno, mas ainda assim é pequeno sustentável. Rentável. Isso. Pequeno porque não é o gigante, mas Sim, rentável. Você não explodiu, mas talvez você não precise explodir. E não vai explodir. E não vai. Vai. Não tem E não é o necessidade- propósito de não tem necessidade explodir. de explodir. Sim. É. É a história do pescador que a gente conversou essa semana, né? O pescador lá no laguinho. Sim. Chega o cara, o empreendedor, vamos explodir esse negócio porque aqui tem muito peixe, vamos contratar pescadores e contratar barcos e tal. Mas pra quê? Depois quando você ficar rico, você faz o que você quiser. Fica numa Ele ilha falou, mas paradisíaca. Eu já faço o que eu quero, eu já faço o que eu gosto. Isso, né? é. Não preciso explodir pra dar volta e voltar pro ponto inicial. Exatamente. Sim. E tem outro, o cara falou em planejamento, às vezes o seu negócio só funciona daquele tamanho. Sim. Tem muito disso também, né? Se você souber todas as características dele, talvez você fique mais, não só consiga levar ele melhor, como fique mais feliz com o resultado que ele está dando, né? Tem um retorno melhor. Ele se ajusta às necessidades do seu dia a dia, às necessidades da sua família, a rentabilidade que você quer. Você busca os indicadores certos, né? Exatamente. Você está buscando os indicadores errados. Sim. né? Exatamente. Por exemplo, comentar um alguma negócio artesanal, talvez ele não possa sair do âmbito de uma cidade. Talvez, né? Mas o que eu queria comentar, até aproveitando o que o Vini disse, a questão dos cases de sucesso. Né? A gente ouve falar muito que a visão americana é de que se a pessoa quebrou muitas vezes, ela é muito interessante porque ela tem experiência. No Brasil não é assim. Né? Quem quebrou e não deu certo, é estigmatizado. Pra se Né? reerguer também é mais difícil. É muito mais difícil porque não é ajudado, né? Porque ele já é um fracassado, né? E não alguém que tem experiência. Desacreditado. Exatamente. Né? Agora pensem, a gente, quando vamos a eventos de empreendedorismo ou de networking, por exemplo, a gente só vê casos de sucesso, realmente. Né? Como Não é você o disse. Alcoólicos Anônimos para você falar dos fracassos. Isso. Exatamente. Mas que tal a gente expor um caso de sucesso que não deu certo? Né? Nem sei se é uma frase contraditória. Vou chamar uma pessoa Sucesso que temporário. tem perfil empreendedor,
entendeu? E que quebrou 3 vezes, para que ela venha nos dizer o que nós não devemos fazer. Porque, gente, jogo jogado é fácil, né? Então a gente chama uma pessoa lá, que já está há 15 anos, e de forma clássica a gente pergunta para ela como que ela teve sucesso, a gente conta. Agora, a gente percebe muitas vezes que ela teve sucesso porque ela é super criativa, foi empreendedora, se joga no abismo, só que... A oportunidade bateu também. A oportunidade bateu, mas só que tem uma pessoa ali que cuida do dia a dia. Ah, sim. Né? Tem aquela pessoa que é o financeiro, que é o administrador, que aguenta a rotina, que o empreendedor verdadeiro não aguenta, né? Então, eu não sei realmente se todo o mérito é de quem está ali na frente das câmeras. Não sei. Não pode ser. Não é. Só que só ela que está ali. Bom questionamento aí. Uma boa dúvida para a gente deixar para um outro bate-papo. Excelente. Isso aí vai longe. Vai. Temos aí assunto que dá para a gente fazer vários programas aí. Só antes de terminar, eu só queria deixar uma coisa. Eu acho que o foco, assim, o que a gente pode extrair da nossa conversa é o seguinte: as pessoas precisam pensar no que estão fazendo. Sim. É só isso. Se você estiver lúcido, se você estiver consciente do que você está fazendo, vai em frente. A chance de conseguir o que você deseja é muito grande. A motivação correta. Dentro de você. E eu acredito também que ter uma boa formação empreendedora, né? Pensar que a formação empreendedora pode vir de caminhos distintos, de não só olhar case de sucesso, mas de fracasso, de olhar algumas outras características e necessidades do empreendedor que normalmente não são formadas naturalmente ou dentro da estrutura que a gente tem acadêmica ou de ensino por aí. Sim, perfeito. Mas para encerrar esse bloco então, falamos aqui hoje sobre empreendedorismo no programa Conexão da TV Viking.